Olá, a fibrose cística é um distúrbio genético que pode afetar principalmente os pulmões, pâncreas, fígado e intestino. No Brasil, é uma das doenças raras mais comuns, atingindo 1 a cada 10 mil nascidos vivos no país. O teste do pezinho é a primeira triagem de fibrose cística na infância. Para conversar conosco sobre o assunto e falar sobre a importância da campanha Setembro Roxo, recebemos hoje a presidente da Associação de Apoio a Portadores de Mucoviscidose do Rio Grande do Sul, a Mucors RS, Elizabeth Bax, e a paciente Gabriela Ribas, de 15 anos. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa Vitalidade. Hoje vamos conversar um pouquinho mais, então, sobre a importância dessa campanha de conscientização, então, sobre essa doença que é a fibrose cística. A fibrose cística ela é uma doença genética progressiva, ela ainda é altamente letal, né? Ela compromete, na verdade, um defeitinho do cabinho longo ali do cromossomo 7 e ela apresenta uma média de 2.000 mutações que, na verdade, dividem em alguns grupos de mais leve, mais moderada e mais grave. É uma disfunção de uma proteína, na verdade a CFTR, que a gente chama, que é responsável pela retirada ou saída de cloro e sódio das células de alguns órgãos. Esses órgãos são o sistema respiratório, pulmões, e o sistema digestivo, pâncreas, fígado, além dos órgãos da reprodução e as glândulas do suor. Então, na verdade, ela é uma doença caucasoide, né? E ela afeta principalmente pessoas brancas, né? E como aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma leva muito grande, né, de descendentes europeus, então a gente tem uma incidência maior do que no Brasil. A gente poderia dizer que aqui no Rio Grande do Sul, 1 a cada 2.000 nascidas vivas crianças tem fibrose cística. Porque a né? média que eu li ali no início é 1 a cada 10 mil, né? Então no Brasil. É muito maior o índice aqui do nosso estado. Então, como aqui no Rio Grande do Sul a gente tem alemães, italianos, portugueses, então a gente tem uma incidência maior da doença. A gente poderia dizer que 1 a cada 25 pessoas no Rio Grande do Sul é portadora de um gene da fibrose cística. Isso significa o quê? Que ela não desenvolve a doença, mas ela carrega um gene. Juntando outro gene ou seu parceiro, na verdade, né? A cada gestação se tem um risco aí de 25% de se ter um paciente, porque ele vai herdar o gene da fibrose cística da mãe, o gene do pai, juntando os dois genes para a fibrose cística, ele vai desenvolver a doença. Ou 50% a cada gestação de herdar um gene da fibrose cística e um gene normal, e ele ser só um portador de um gene da fibrose cística. Sem desenvolvimento da doença. Sem desenvolvimento. Ou 25% ainda de herdar o gene normal da mãe, o gene normal do pai, e não carregar o gene e não desenvolver a doença. Então, os sintomas, né, eles são muito característicos de doenças infantis também, como diarreia crônica, né, por falta de absorção, por problemas do pâncreas, o pâncreas não libera enzimas que são responsáveis a cada alimentação de absorverem as gorduras do alimento, ele vai ter diarreia, essa criança vai ter diarreia crônica. Infecções respiratórias de repetição, muito confundidas com bronquite, asma, doenças respiratórias daqui do Rio Grande do Sul, muito comuns na primeira infância, né? Então, na verdade, não, é o probleminha da proteína que eu falei ali, né, que faz com que esse pulmão, ele produza um muco viscoso, uma gelatina, a gente poderia dizer assim, e esse pulmão, ele está produzindo sempre secreção. Então, isso vai envolver também muitas fisioterapias, né, diárias, para que se elimine esse muco. Esse muco nos pulmões, ele vai absorver bactérias que para uma pessoa normal não causariam nada, bactérias do meio ambiente, mas que, encontrando um paciente com fibrose cística, vai colonizar. Então, ele vai precisar de antibióticos contínuos também. Para a questão do pâncreas que não absorve as gorduras, a cada alimentação, esse paciente, após o diagnóstico, ele necessitará usar cápsulas de enzimas pancreáticas, ou seja, qualquer alimento que ele coma, ele vai ter que ingerir junto com o alimento muitas cápsulas.
Em média, os pacientes usam 40, 50, até 60 cápsulas por dia, né? É uma medicação, o tratamento é bem rigoroso. É muito rigoroso, além de 2, 3 fisioterapias respiratórias por dia, dependendo da gravidade da doença pulmonar. E com o tempo, progredindo essa doença, aí vai aparecer o diabetes e outras doenças, né, decorrentes da progressão da fibrose cística. Aqui no folder que vocês trouxeram, né, fala um pouquinho sobre os sintomas, e é uma característica muito comum que todo mundo fala do suor salgado, né? O beijo salgado. Fibrose cística é conhecida também como a doença do beijo salgado, porque antigamente o diagnóstico muitas vezes se dava através do beijo. É uma criança que salga muito o suor, exatamente por também a proteína, né, estar nas glândulas do suor. Então ela carrega para fora o cloro e o sódio, né? Então no verão, inclusive, quando eles suam muito, tu percebe o pozinho branco, né, na pele do sal que sai. Eles possuem o suor umas 5 vezes mais salgado do que uma criança normal. Inclusive, um dos testes de diagnóstico é exatamente para ver, né, eletrólitos no suor, para ver o cloro e o sódio do suor. Então, assim, o diagnóstico ele se dá hoje através do teste do pezinho, como tu falaste. Que né? se faz logo no início, né? Faz logo ao nascer. Inclusive, a importância né, do teste do pezinho, da conscientização nesse mês da fibrose cística e do olhar para o pediatra, né? Sobre a importância do teste do pezinho no sentido de se iniciar aí um diagnóstico, através do diagnóstico precoce, um tratamento precoce também, logo ao nascer. Então, teste do pezinho positivo, se repete o teste do pezinho, screening neonatal. A partir disso, positivo de novo, vai para o exame, né, eletrólitos no suor, onde é pesado o cloro e o sódio do suor dessa criança. E se forem elevados, automaticamente com o diagnóstico, essa criança já vai ser encaminhada para os centros de referência. Aqui a gente tem em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas, principalmente, que é o pioneiro, né, que trata a fibrose cística, como também a gente tem também alguns sendo tratados já na Santa Casa e no Hospital da PUC. Né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mais cedo o tratamento, e aí a gente tem um prognóstico melhor desse paciente. Uma qualidade de vida muito também melhor. Muito melhor. Chega a algum diagnóstico escapar ali do teste do pezinho e a pessoa vir a descobrir só mais tarde, por exemplo? Sim, pode acontecer. A gente tem os falsos positivo, falso negativo. Falso positivo, tu vai repetir, vai fazer o eletrólitos no suor e tem o exame genético também, né? E aí o falso negativo, ele pode vir meio limítrofe e automaticamente esse paciente sentir sintomas no decorrer da vida, que nem eu falei dos sintomas, infecções respiratórias, pneumonias de repetição. E aí a suspeita, deve-se suspeitar o pediatra, né, o pneumologista, enfim, da fibrose cística. Ou ainda aqueles que não fizeram o teste do pezinho, né, que a gente ainda tem pessoas que não fazem. Então, sim, através E é um teste oferecido sintomas, pelo SUS também, pelo né? SUS, sim. Então, da importância da gente ter, a gente tem pacientes na associação que fizeram o teste do pezinho, não foram atrás e não foram avisados do positivo. E aí surgiram os sintomas e automaticamente depois um diagnóstico mais tardio, né? E aí sim a gente também alerta os pediatras, principalmente criança com diarreia crônica, trata, desidratação, trata, não melhora, infecções respiratórias, trata, não melhora, volta, ela vai e vem, tu trata, melhora, depois ela começa de novo os sintomas. E que não seja diagnosticado com asma, com alguma outra doença respiratória, exatamente pela insistência dos sintomas, deve-se pensar sim em fibrose cística, porque ela é mais comum do que se pensa. E aí o alerta do Setembro, né, Roxo, prestar atenção, porque na verdade a incidência ela não é tão rara assim, ela se enquadra assim nas doenças raras. Mas aqui, como eu falei, a incidência é maior, a gente tem que pensar em fibrose cística. Os pediatras não lembram da fibrose cística como
um painel aí de fundo que pode sim estar enquadrando ou mascarado através dessas doenças, desses sintomas que eu falei. E logo que a criança nasce, né, as consultas ao pediatra são bem rotineiras. No primeiro mês são várias consultas, depois uma vez por mês, né? Então tem todo esse tempo para poder observar esses sintomas. Você também falou ali dificuldade para ganhar peso e estatura, né? Justamente então por essa dificuldade de absorver os nutrientes. Então são sintomas que são diferentes, né? Um envolve mais a questão da tosse, diarreia, né? Também dificuldade de ganhar peso. Então são sintomas bem distintos, justamente porque envolve vários órgãos. E ela é multissistêmica, é muito mascarada, né? Então ela, na verdade, a fibrose cística, ela não traz todos esses sintomas juntos. Que mostram, não, esse aqui só pode ser fibrose cística, sintomas respiratórios, digestivos, não. Esses sintomas podem acontecer ao longo da vida, ou eles podem vir apenas mais leves no início, ou não, né? Então, eu posso ter aquela criança que não pega peso, não ganha peso, até por conta que a alimentação deles tem que ser multicalórica, assim, hipercalórica. Então, eles têm que ingerir diariamente um índice aí de calorias muito maior do que uma pessoa normal, né, para ganhar peso. Então, assim, eu tenho aquela criança que não ganha peso, eu posso suspeitar sim de fibrose cística, né? Eu tenho aquela criança que só tem diarreia, não tem nada de doença respiratória, eu tenho que desconfiar sim, ou só doença respiratória, né? Então, ela não apresenta, é muito difícil ela apresentar todos os sintomas juntos. Então, o pediatra tem que pensar, ele tem tempo para pensar sobre isso, e é um alerta que a gente faz, né, da importância desse diagnóstico precoce. Partiu o diagnóstico precoce, é encaminhado a um centro de referência da fibrose cística, esse paciente ele já vai começar a receber todo o atendimento, os medicamentos, enzimas, já logo ao nascer, logo após o diagnóstico, né, as cápsulas de enzimas pancreáticas, após cada mamada, abre a cápsula, põe na boquinha do bebê, né, oferece daí então o peito, a amamentação, e enfim, e ao longo da vida vai ser assim, ele vai crescendo com esse hábito do tratamento que ele é diário e ele é comum. Então, tá aqui a Gabi depois para falar, né? Eles não, na verdade, as enzimas, por exemplo, eles nem tratam como medicamento. Ela faz parte da alimentação deles. Então, é o suplemento que eles vão carregar por onde eles forem, eles têm que carregar, porque eles precisam disso para se alimentar, né? E todo o resto do tratamento, né, Gabi? Falando um pouquinho com a Gabi, então, né, 15 anos, Gabi, queria que tu contasse um pouquinho como é que foi que tu descobriu essa doença. Tu tem uma irmã que também, né, tem fibrose cística menor, 5 anos, né? Então, como a tua família descobriu, então, que você tinha nascido, né, com a fibrose cística, e como foi, então, até agora essa tua trajetória? Bom, então eu descobri a fibrose cística no teste do pezinho, quando eu tinha 3 meses. Primeiro eu tinha os sintomas e não sabia o que era. Aí com 3 meses a gente descobriu, aí foi um choque, né, pra minha família, mas foi difícil no início, foi bem difícil. Os sintomas vão piorando cada vez mais, quase precisei de transplante, mas aí veio um remédio, melhorou bastante. E a minha irmã, ela tem 5 anos, ela tem os sintomas. Quando ela fizer 6, ela consegue entrar na justiça para tentar ganhar um remédio, para entrar na luta. Eu entrei na luta pelo remédio, demorou um pouco, mas eu consegui. Mas é difícil, não? Dá bastante, falta de ar, eu não consegui subir escada direito. Agora eu tô fazendo academia, tá tudo certo. Então esse remédio é um remédio novo, né, revolucionário para o tratamento, tem garantido uma qualidade de vida muito melhor para a Gabi e para milhares de pessoas, né, que convivem com a doença. Na verdade, esse é o Trikafta, que a gente chama, né, a tripla combinação. Ele atua, é um medicamento novo, faz parte das novas terapias da fibrose cística, ele atua na proteína. Né? É um medicamento de altíssimo custo e é a novidade da fibrose cística. Quando nós iniciamos a nossa associação há 24 anos atrás, sempre se sabia que existiam muitas pesquisas, né, de um medicamento que talvez
pudesse amenizar esses sintomas tão graves e progressivos da doença. E sim, hoje a gente tem esse medicamento, então, né? Na verdade é um grupo de medicamentos que eles abrangem algumas mutações da fibrose cística e eles vão atuar lá naquele carregadorzinho CFTR, naquela proteína. E usando esse medicamento, na verdade, o organismo ele não vai apresentar os sintomas, porque ele, atuando na proteína, ela funciona direitinho, então, na verdade, esse pulmão para de produzir muco, né? Mucoviscidose é o nome da doença também, muco viscoso. O pâncreas começa a funcionar normalmente, fígado, enfim. Esses órgãos afetados pela doença, né, eles funcionam normalmente daí a partir do medicamento da nova terapia e que hoje são os moduladores que hoje a gente já está tendo acesso a partir de ações judiciais, que é o caso da Gabriela, mas a gente tem também essa novidade aí dele ser, sim, inserido pela Conitec no SUS, né? Então já foi assinado semana passada a portaria do Ministério da Saúde, vai levar alguns meses ainda para que todos tenham acesso, então, gratuito desse medicamento de altíssimo custo, né? Então é a revolução no tratamento da fibrose cística. Mas é importante também dizer que ele abrange algumas mutações mais comuns, né? Na verdade não é só o Trikafta, tem o Calideco que já está, né, inserido no SUS, que nós conseguimos também. Então, assim, estão surgindo novas pesquisas. Eu falei antes que existem mais de 2.000 mutações diferentes. Então, cada modulador, ele atinge um grupo de mutações diferentes, fazendo com que esse corpo, ele funcione normalmente nesses órgãos afetados pela doença, né? E é o caso da Gabriela. Ela estava, na verdade, já se pensando da fila do transplante de pulmão, né? Até pela gravidade que a evolução da doença nela a partir da adolescência ele se acelerou, né? Muitas vezes uma gripe, alguma coisa assim, acelera o processo da doença, né? Então, estava bem complicado, muitas internações para antibióticos e aí ganho de peso, e cada internação ela é muito mais do que 15 dias, às vezes dura um mês, às vezes quase 2 no hospital. E tava bem assim, né, Gabi? Tava ganhando alta, logo depois piorando, voltando ao hospital, né? Internações muito frequentes. E já pela função pulmonar que ela estava, já estava se pensando já em colocá-la na fila do transplante pulmonar. E ela está em uso do medicamento há alguns meses e já tá bem. Tá até assim, na academia? Tá fazendo academia, estudando, né? Tava bem difícil antes. E tá aí a Gabi, né? E além desse remédio, Gabi, como é a tua rotina, assim, desde o momento que tu acorda? A Elizabeth falou sobre um número grande de medicações. Tomando esse remédio, diminui o número dos outros remédios? Conta pra nós, assim, como é que é um pouquinho da tua rotina. Bom, a minha rotina, eu tenho que fazer fisioterapia todos os dias, porque é muito importante. Mesmo com remédio, sem remédio, tem que fazer fisioterapia. Fisioterapia pulmonar, né? É. Como é que funciona? Que tipo de exercícios vocês fazem? Faço inalação de alguns... Esqueci o nome. São o Pulmozyme, né? Tem a solução hipersalina também, hipertônica, que é nós manipulamos, né? É um soro mais salgado. E aí, depois da inalação... Aí depois eu faço fisioterapia, que é feita com EPAP. É um aparelho de assoprar, né? Isso. Aí eu faço 10 de 10 isso aí e vou... Como é que diz? Vai ter que provocar para ela poder eliminar o muco, né? Através ela tem que escarrar daí para eliminar o muco, essa secreção que fica grudada nos pulmões. Então, são exercícios cansativos quando tu tens uma doença bem mais avançada, né? E é todo dia? Todo e no dia. Final de semana daí 2 vezes por dia. No final de semana também? Tudo, todos os dias. Isso leva mais ou menos quanto tempo? Quase 1 hora, se Quase pensar 1 em hora. tudo, né? Sim. Só a físio demora uns 40 minutos. Uns 40 minutos. Mas a inalação... depois da fisioterapia, quando precisa usar antibiótico, inalatório, daí tem que nebulizar novamente com outro medicamento para lavar os pulmões com aquele antibiótico.
Geralmente quando tem pseudomonas, a gram-negativa mais comum na fibrose cística, que coloniza os pulmões, que a Gabi tinha até agora, eu não sei como é que tá o escarro dela. Mas assim, tomando o Trikafta, diminui o uso de alguns remédios, como pancreatina, vitamina tem que continuar tomando sempre, porque a gente tem uma descendência a ter menos vitamina. Tem que tomar sempre vitamina. A, D e K. E é isso. Daí, tomo bastante. Tinha dado, como é que se diz? Meu pâncreas, ele é bem... Ele era, né? Agora melhorou. Ele é meio ruim. Aí, por conta de muitos remédios, podia prejudicar até o rim. Agora tá melhorando. Tá mais tranquilo, então. E a tua irmã também faz esse mesmo, tem uma rotina parecida com a tua? Sim, bem parecida. Ela também faz fisioterapia todos os dias, tomando remédio, pancreatina. A pancreatina que ela fala são as enzimas. Quantas cápsulas de enzimas tu tá tomando a cada... 3. 3 a cada refeição? Sim. Nas grandes? Sim, E nas nas grandes e pequenas pequenas, também? nas pequenas as 2. A de 25 mil. É. É a mais forte, né? Senão seria muito mais cápsulas, se fosse a de 10 mil. Né? E a Isabela? A Isabela toma uma de 10 mil. Teve um filme, né, Teve. que retratou a situação da fibrose cística. As 5 passos de você. As 5 passos de você, é um filme muito bonito, né, e o que me marcou bastante no filme justamente é a quantidade de remédios, né, que as pessoas que têm fibrose têm que tomar diariamente, né. O filme retrata a nossa realidade, na verdade, né? E o mais interessante é que ela é solitária hoje, graças às redes sociais que eles se comunicam, né? Porque os pacientes, eles não podem se encontrar. Outras doenças crônicas que as pessoas se agrupam para buscarem melhorias, os pacientes, eles podem estar juntos, né? Quando tu fala em doença grave crônica, não, é o movimento lá das pessoas que têm câncer, por exemplo. Eles se juntam para buscar o bem comum para eles, os direitos. Na verdade, na fibrose cística, isso não pode acontecer entre os pacientes. Os pacientes não podem estar juntos por conta das bactérias que não causam nada para nós que não temos fibrose cística. E no caso dela, que convive com a irmã? Provavelmente ela e a irmã possuem as mesmas bactérias, vão ter sempre, porque o que a irmã vai adquirir, a Gabriela também. Claro, com a nova terapia, a Gabriela tem menos chance de alguma bactéria colonizar, porque diminui bastante o muco, mas ainda assim ela tem fibrose cística, né? Então, o que que acontece? A gente chama de contaminação cruzada, né? Então, as consultas, elas são separadas por bactérias. Então, tem o dia do Staphylococcus aureus, tem o dia da Pseudomonas, tem o dia da Mucoderia cepacia, que são as bactérias que colonizam os pulmões, do Staphylococcus multiresistente, que é o isolamento. Então, assim, as consultas, elas são por bactérias. Então, o paciente ele não pode ir lá no hospital, não, vou lá consultar hoje que eu sei que a equipe está lá. Não, aquele dia ele não pode ir lá, né? Por conta que ele tem uma bactéria mais resistente ou menos, ou não tenha. Ele tem que ir no dia certo da sua consulta. E essa bactéria, o diagnóstico dela é através do exame, eles fazem exames de rotina. Então, a cada consulta eles ganham um exame de escarro, né, para ver o tipo de bactéria que eles estão naquele momento, até por conta dos antibióticos. Pode variar. Eles usam muitos antibióticos o tempo inteiro, né? Muitas vezes eles têm que internar por conta disso. Então, assim, quando tem uma exacerbação da doença, um volume maior de secreção, e aí tu vê que começa aí um processo inflamatório, ou essa secreção fica ainda mais espessa e aparece no exame de escarro alguma bactéria mais persistente, que é difícil o tratamento em casa, eles têm que internar para antibiótico-terapia. Muitas vezes essas internações são programadas. Vou pegar férias, eu vou ir para o hospital. Né? Vamos lá, vamos fazer aí tá perdendo peso, por mais que tenha uma alimentação hipercalórica, não está se conseguindo segurar o peso, então não, a indicação, muitas vezes o uso de sonda, gastrostomia, que é a sonda direto, né? Muitos usam, né, a sonda nasogástrica para um período aí de ganho de peso, né? Então a internação ela é muito importante, muitas vezes se tenta fazer com que esse paciente ele fique bem, né? Porque tem muitas coisas relacionadas nesse tratamento. Medicamentos, fisioterapia, né? E nutrição é o tripé que mantém o paciente. Então, se ele falhar na nutrição, automaticamente aí eu vou ter uma exacerbação maior respiratória,
né? Então, a fisioterapia não vai resolver. Então, se eu tenho uma dificuldade da família de adesão ao tratamento, que é uma coisa que a gente passa muito, né? Automaticamente, o que vai acontecer? Porque eles cansam e tem épocas aí que eles se rebelam. Não quero mais fazer tratamento, né, Gabriela? E aí, então, geralmente na adolescência, né? Em alguns momentos, eles cansam. E aí, quando falha a fisioterapia, eu tenho um aumento de secreção nesse pulmão e um aumento da colonização bacteriana. Então, o que vai acontecer? De novo, ele vai exacerbar. Então, é um tripé que segura, na verdade, esse paciente. Né? Tem que estar tudo bem certinho. Os medicamentos a gente ganha, foi uma ação judicial que nós conseguimos no ano de 2000 aqui no Rio Grande do Sul. Alguns são repassados pelo Ministério da Saúde, né? Outros o Estado do Rio Grande do Sul fornece. Então, na verdade, foi uma luta da associação, na verdade, quando a gente começou, o índice de óbito era altíssimo, né? Não se tinha o tratamento que se tem hoje. E um dos objetivos era se conquistar o tratamento que era usado no exterior, que lá a perspectiva de vida já era muito maior, né? Então, quando nós começamos a associação aqui, em Novo Hamburgo, a gente começou, eu acho que com 6 pacientes, mais ou menos, né? Com os seus pais. Na verdade, ficaram 2, os outros já foram a óbito. Pela gravidade que era a doença, na verdade que é a doença, mas que na época a gente não tinha acesso a tudo, né? Então, com muita luta, um movimento muito grande desse grupinho muito pequeno de Novo Hamburgo, em Porto Alegre, Ministério Público, Justiça, Secretaria da Saúde, se conseguiu criar um protocolo no Rio Grande do Sul, e foi nós, na época nós éramos a APM Sinos, Associação de Apoio a Portadores de Mucoviscidose do Vale dos Sinos, né, que foi originado aqui na nossa cidade, até por conta que esses pacientes que começaram a nossa associação, eles eram daqui de Novo Hamburgo, né, e região, tinha acho que um de São Leopoldo, e nós fomos para Porto Alegre brigar e chamamos a Associação Brasileira de Curitiba também para fazer parte, junto com a equipe médica. Criamos daí um protocolo de tratamento da fibrose cística, que foi muita emoção. Quando as primeiras caixas de medicamento importado, a maioria importado, vem dos Estados Unidos, né, Europa, quando nós nos abraçamos na época, nas primeiras caixas de tobramicina inalatória, que não se tinha aqui, e que era para os nossos pacientinhos aqui de Novo Hamburgo. Para alguns chegou muito tarde, pela gravidade da doença, né? A gente tinha, eu me lembro um casal de irmãos ali em Lomba Grande, que foram os primeiros que a gente conseguiu, e não conseguiram resistir à doença. Mas, na verdade, e aí a associação foi crescendo, foi chegando, se foi divulgando aqui, que era muito raro, não se sabia o que era a doença aqui, praticamente nunca pensada pelos pediatras. Então, a gente começou, na época, a fazer aqui em Novo Hamburgo o momento da fibrose cística, momentos de discussões com pediatras e a equipe de Porto Alegre, né? Depois, esse momento da fibrose cística, esses encontros foram para Porto Alegre, né? Então, a gente está prevendo aí para o mês de outubro, na Higgs, mais um encontro, mas daí vai ser pais e pacientes, porque depois da pandemia... De todo o Rio Grande do Sul. Depois da pandemia surgiram novos pacientes, né, e a gente não podia fazer encontros presenciais. Então, agora é o momento de novo de nós fazermos um 15º momento da fibrose cística. Então, nós fomos pioneiros a Mucors, esses pais, poucos, a gente trouxe inclusive microbiologistas da Alemanha, a gente trouxe um médico para trabalhar com a equipe do Clínicas a questão da infecção cruzada, que era muito importante, né? Que a gente tinha aí uma leva muito grande também de contaminação. E mais uma médica a gente trouxe também dos Estados Unidos, do Hopkins Children's Hospital, né? E para também trazer um pouquinho da realidade de lá, A do Mucors paciente. é bem atuante, então. É. Como as pessoas podem chegar até a associação? A gente está de mudança, na verdade, aqui em Novo Hamburgo, né? Nós tínhamos uma sala ali no prédio da Cidadania e a gente mudou ali para Major Luiz Bender, a antiga vigilância sanitária ali, mas a gente está mudando de novo ali, a gente está tentando mudar, então assim, a gente está ainda meio, porque a mudança foi feita sexta passada, então está tudo muito, e é provisório, né? Então a gente está buscando essa mudança aí. Mas a gente tem o nosso Insta da Mucors,
A gente tem o nosso contato, o nosso celular da Mucors, que a gente pode divulgar depois aqui junto com vocês. E a gente tem o nosso site também, a Mucors, né, Facebook, e a gente pode ser contatado porque a gente logo responde, né? E através do meu telefone também, né? Então, assim, a gente está sempre muito atuante no sentido de garantir os medicamentos para o paciente, que é outra luta, né? É um kit de medicamentos muito grande, que eles recebem mensalmente através da farmácia de medicamentos especiais, todos os meses. Esse kit, ele envolve antibióticos, ele envolve as enzimas pancreáticas, é muita coisa, né? Ele envolve a dieta hipercalórica, então são dietas líquidas para sonda, são dietas em pó, né? E, enfim, vitaminas, né? E devido à progressão da doença, outros medicamentos são inseridos, insulina, né? Então... Quantas pessoas, mais ou menos, fazem parte da Mucors agora que vocês atendem? A gente tem cadastrados hoje 224 pacientes. A gente atende todo o Rio Grande do Sul, na verdade, né? A nossa leva maior direta aí é o pessoal aqui da região ainda, assim, de contato mais próximo. Mas nós temos também bastante atuação em Porto Alegre, no sentido de ir e vir, né? E a gente tem todos os pacientes, na verdade, muitos do Rio Grande do Sul, e também de fora, quando eles vêm para transplante pulmonar. Então, contatam conosco pacientes que vêm de outros estados. O Rio Grande do Sul ainda é referência no transplante de pulmões, né? Então, na verdade, esse paciente entra em contato para saber como não conhece nada, está inserido numa outra equipe de outro estado, o que ele faz, como é que ele se encaixa daí no serviço ali de transplante respiratório, mas ele não pode ficar só no serviço de transplante respiratório, ele tem que estar junto com uma equipe multidisciplinar que trata a fibrose cística. A doença, ela é multissistêmica, ela não compromete só o sistema respiratório. Então, enquanto ele espera o órgão, ele vai ter que tratar os sintomas, ele tem que receber medicamentos. Então, quando ele vem, ele se muda para cá, tem que se mudar para cá, né? E enquanto ele aguarda na fila do transplante, ele vai ter internações no Centro de Referência da Fibrose Cística e o acompanhamento pelas equipes multidisciplinares também. Então, a associação, ela orienta, ajuda, encaminha, né? Enfim, é uma leva de ações que tem que se fazer para que o paciente seja acolhido, né, em sua necessidade. Gabi, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para quem tem fibrose cística, né? E dando como exemplo, né, que tu conseguiu agora na justiça, esse remédio que trouxe uma qualidade de vida melhor para ti. Então, se tem fibrose, vai à luta. Não vai ser fácil, mas vai, entendeu? Nem pensa, só vai. Porque tu vai conseguir o que tu quer. É difícil, é pegado, mas tu consegue. Eles são os guerreiros, né? Sim. Na verdade, eles são pessoas de fibra, que a gente chama. Então, é uma luta desde muito pequenos. E para nós, que somos da associação pais, a gente não tem como não lutar por eles, porque eles querem, né? Então, eles... Você tem um filho, né, com fibrose? Que tem o diagnóstico, ele está hoje formado em administração, com pós-graduação. Ele tem uma doença muito leve ainda, né, uma mutação mais leve. Isso talvez permitiu que eu abraçasse tanto essa causa, né? Me deu um pouco mais de liberdade, assim, para que eu pudesse lutar, né? Porque quando veio o diagnóstico, a gente não sabia o que era e não dava para ficar de braços cruzados, né? Vendo tantas crianças sucumbirem, irem a óbito por conta de uma doença, né? Ainda tão desconhecida e tão grave. Era necessário, sim, já há 24 anos, que a gente entrasse nessa luta. E aí a gente tem na associação uma leva de crianças pequenas e o mais bacana, adultos. Hoje a gente tem uma equipe de adultos, na verdade duas, tem outra na PUC que se originou também, mas a gente tem equipe de adultos muito bem preparadas para receber eles adultos, coisa que a gente não tinha alguns anos atrás, por conta que eles não chegavam, eles não chegavam na idade adulta. Hoje não, hoje eles estudam, eles têm uma vida normal, né, por conta do tratamento,
né, que eles têm acesso, por conta de toda a luta que nós tivemos. Então não tem como não ficar muito feliz, não abraçar essa causa junto com eles. Eles são o nosso único motivo. E nós vamos ter agora também, né, esse mês, a caminhada da fibrose cística em Novo Hamburgo. Todos os anos é realizada essa ação. Sim. Para encerrar, então, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo pela TV Câmara, né, e também pelo YouTube. Agradecer muito, né, esses momentos de possibilidade de divulgar, de sensibilizar sobre a doença, principalmente nesse mês, de grandes ações no Brasil inteiro. E também que os pediatras, médicos, familiares, comunidade em geral, fiquem muito atentos para os sintomas da fibrose cística. E que hoje a fibrose cística ela tem uma perspectiva de vida muito maior, mas é necessário sim um tratamento rigoroso, contínuo, por isso da importância da divulgação, da importância dessa atuação da associação junto com os pacientes. Muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pela tua luta, né? Parabéns e muita saúde para ti e para tua irmã. Obrigada. Nós chegamos então ao fim do nosso programa de hoje. No Vitalidade a gente conversou sobre a importância do Setembro Roxo, que é o mês de conscientização da fibrose cística. E entendemos um pouco mais então sobre essa doença. Nosso bate-papo foi com a presidente da AMUCORS, aqui, que é a Associação do Rio Grande do Sul com sede em Novo Hamburgo, Elizabeth Bax, e a paciente Gabriela Ribas, de 15 anos. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e também no YouTube dessa emissora legislativa. Muito obrigada a todos pela companhia e até o próximo Vitalidade.